Olá, queridos! Estamos de volta. Vamos para o estudo do capítulo 5 do livro de Esther e a gente vai aprender muitas chaves aqui, como sempre. Então vamos lá? O capítulo, eu vou começando lendo aqui, reunindo. Esther convida o rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. Primeira coisa, terceiro dia, ele fala de ressurreição. Segunda coisa, ela se aprontou com trajes reais. Isso aí, o que me lembra? Quando José é convocado a falar com Faraó, rei do Egito, ele sai direto da cadeia para falar com o rei, mas antes ele toma um banho, ele faz a barba. Então, quando você tiver que ter uma conversa difícil, quando você tiver que ter uma atitude, quando você precisar mudar o rumo de alguma coisa, já use os trajes para isso. Você não pode ir para a piscina de terno e gravata, nem pode ir para uma reunião com roupa de banho. Então, quando você for na presença do rei, coloque o traje correto. E quando eu falo do rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, você não é para você botar um traje ou veste real. Não. É para você ir com o coração limpo. É para você ir com arrependimento, com vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E ela vai para frente da casa do rei, ainda em jejum, mas com boa aparência. Por quê? Porque Jesus falou conosco o quê? Quando jejuardes, não é para fazer cara de coitadinho, é para você ir com uma boa aparência. Jejua, mas mantém a postura. Não vai arrasado, não faz aquela carinha de pois não, por que você tá assim? É que eu tô em jejum, sabe? Eu tô me espiritualizando, eu sou muito espiritual. Não! Você penteia o seu cabelo, né? Passa óleo no cabelo, a Bíblia diz para passar óleo, né? Você passa aí o seu creme hidratante aí no cabelo, o seu creme de pentear. E boa aparência. O rei estava assentado no seu trono, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Vamos lembrar que no capítulo anterior ela avisa para Mordecai: se eu entrar na presença do rei sem ser convidada, eu corro risco de vida. Então, por trás de Esther tem uma galera da intercessão, mas a Esther também não é boba nem nada. Ela se aprontou de uma forma a atrair o favor do rei. Vamos lembrar que Herodias prepara a sua filha para dançar perante o rei e ele tenta imitar o rei Assuero. Ele fala assim: te darei metade do meu reino. Aquela menina, ela é uma figura jezabélica também, assim como Herodias, né? A Salomé. E Esther é o oposto de Jezabel. Eu anotei aqui na minha biblinha aqui, ó. Esther é o oposto de Jezabel. Ela põe vestes reais e busca o favor. Então, quando o rei vê, ele diz: o que tem? Esther, qual a tua petição? Até metade do seu reino, do meu reino, se te dará. Respondeu: se bem te parecer, vem o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então ela prepara um banquete. Não é assim, de qualquer jeito. Ela não chegou e pediu. Tem coisa, o que a gente aprende aqui? Tem coisas que você tem que, manter silêncio. Ali no pátio não era a hora de falar nada. A hora é na hora do banquete. Uma vez vocês sabem, eu sou militar, veterano, passei 31 anos fazendo esse trabalho de transformar meninos em guerreiros. Continuo fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque a gente recebe o soldado como menino, ele sai como um guerreiro. E eu tinha muito contato com as autoridades. E teve um dia que eu falei assim pro taifeiro do comandante, falei: eu precisava falar com o coronel. Ele falou: não, agora não, cara. O coronel tá estressado, já deu um monte de problema agora de manhã. Faz o seguinte,
deixa ele ir para o almoço, hoje a comida tá boa no rancho, a hora que ele voltar feliz e satisfeito, né? O coronel era gordinho, gostava de uma boa comida, aí sim, aí deixa ele tirar a sestazinha dele depois do almoço, aí de tarde tu vem, aí tu pode pedir o que você quiser, que você vai se dar bem nessa. Então a gente tem que ter sabedoria, e Esther fez isso. Então disse o rei, fazei apressar Amã para que atendamos o que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete, e disse o rei a Esther no banquete, do vinho, qual a tua petição? O que te dará? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Então Esther disse, minha petição que eu desejo é o seguinte, se eu achei favor perante o rei, se bem pareceu ao rei conceder minha petição, cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã no banquete, que hei de preparar amanhã, então farei segundo o rei me concede. Ganhou mais um dia. No dia seguinte que ela vai falar, então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu Mordecai na porta do rei, que não se levantara, o homem da intercessão, né? Nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, não se conteve e foi para casa, mandou vir os amigos Zeres, sua mulher, e contou-lhes que Amã, a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido, como tinha exaltado sobre os príncipes e servos, e disse mais a Amã, a própria rainha Esther fez vir o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Então, ó, você repara aqui, ó, que multidão é igual aos seus filhos. Não sei se eu vou cometer algum erro aqui, mas é igual muçulmano, né? Muçulmano, ele não cresce pela conversão, ele cresce fazendo filho. Lembrando que ele é amalequita, né? Inimigo de Israel. Então, você vê que, porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vira o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Mesmo com tudo, o cara é infeliz porque alguém não se dobrou a ele. Então disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 covas de altura e pela manhã diz ao rei para que enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. E a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Você entende que tem uma Jezabel agindo através de Zeres aí? Então, vamos no capítulo 6, não vamos dar spoiler, mas vamos estudar aqui o que tem aqui de maravilha nesse capítulo 5. Eu fiz algumas anotações aqui no computador. Então, se você quer aprender o momento certo de agir, para que uma decisão mude completamente o rumo da sua história, porque o capítulo 5 de Esther não é sobre coragem só não, é sobre controle, é sobre aprender a colocar um guarda na boca. Então, primeira lição que a gente tem aqui, falar igual Davi, Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca, porque você agindo sob pressão, você tem alguns segundos para você, conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vou responder não, porque a sua carne, a sua alma, ela quer responder com grosseria, ela quer se vingar, ela quer falar, ela quer proceder dessa forma. Você não vai fazer isso. Você vai, ora em língua, mentalmente, para não desperdiçar o favor do rei e transformar essa tensão em avanço. Lembrando que o livro de Esther, ele é um livro que o povo sai de perseguido a promovido. Mordecai está para ser morto e vira o primeiro-ministro do rei. Então, se você está sendo perseguido agora, perseguido ou perseguida, lembre-se do que Jesus falou, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Por que amai os vossos inimigos? Porque são eles que nos aperfeiçoam. Os nossos inimigos são aqueles que nos levam para a cruz, assim como Judas levou Jesus para a cruz. Né? Não é assim que funciona? E orai por aqueles que vos perseguem. A gente precisa orar por essas pessoas que nos perseguem. Então nós vamos transformar essa tensão e avanço. No final você vai perceber que o que parecia
perseguição e atraso só vai servir para te fortalecer e para te promover. E quando você responde dando a outra face, caminhando mais uma milha, você pode ser envergonhado na terra. Mas para Jesus é o momento em que ele olha lá de cima e fala assim: ele está me obedecendo, ele está cumprindo aquilo que eu pedi para ele fazer. Aquele que me ama me obedece, meu Pai o amará e eu me revelarei a ele. E aí Jesus vai se revelando a você. Então, lembre-se, trajes reais. Ela não entra como uma intercessora, ela entra como uma rainha. Esther tem a atitude de rainha. Eu vou dar um spoiler aqui. Pessoas são enforcadas por ordem de Esther. Então Esther sabe a hora de interceder e buscar a Deus, mas também sabe a hora de usar a espada real, a autoridade real. Ela sabe a hora de fazer com que o inimigo não esteja mais ali. Esther conhecia o sistema, Esther sabia que Faraó atravessou e Deus fechou as águas sobre Faraó. Esther sabe que Deus exterminou o povo de Sodoma e Gomorra. Esther sabia que o Amalequita era para ser exterminado por Saul, não foi exterminado, estava ali perturbando a vida deles. Então tem hora que você não é para agir como coitadinho. Usa sua autoridade de filho do rei. O próprio Samuel falou assim: por que você não matou o Agag, cara? E lembra que a mãe era Agagita. E ele saca a espada e passa o rodo. Ele matou Agag. Assim como o Davi também não era, ai, tadinho do Davi, o menininho tá com uma pedrinha. Não, depois o Davi chegou lá com a espada do próprio Golias, cortou, arrancou a cabeça dele, segurou pela cabeça, levou até o Gólgota. Gólgota, tem gente que fala que Gólgota é Golias de Gate, o Morro da Caveira, onde está enterrada a caveira de Golias. Então a gente precisa se aproximar com confiança do trono da graça, como diz em Hebreus 4,16, usando a autoridade de filho de Deus. Jesus falou: vocês vão governar comigo assentado nas regiões celestiais. Então, vamos relembrar, ela entra no palácio, o rei a vê, estende o cetro. Você entra com ousadia no Santo dos Santos, o rei estende o cetro, você toca e obtém o favor. Então, favor não é sorte, é uma resposta espiritual invisível. Mas antes ela foi para a intercessão, antes ela foi para o jejum, antes ela foi mortificar o corpo, antes ela foi dizer para a mente, para o cérebro, para a parte racional, ela foi dizer para o cérebro primitivo, para dizer que, olha só, quem manda aqui sou eu, você não vai comer. Você precisa aprender a mandar. Hoje nós vamos fazer exercício. Hoje nós vamos acordar 3 horas da manhã para orar, porque o corpo, a alma, o sangue, a carne não quer orar. Então, primeiro ela submete a carne e o sangue, aí depois ela vai lá. E aí tem uma resposta invisível. O jejum do capítulo 4 é o que produz favor no capítulo 5, mas observe, ó, o texto não menciona Deus, mesmo assim o favor está lá. Isso é uma providência silenciosa. Vamos para a parte 2 aqui. O rei oferece até a metade do meu reino. Isso é exagero persa, mas simboliza uma abertura total. Agora pense, ela tem a oportunidade, ela pode falar, ela pode denunciar, ela pode expor, mas ela não fala. Então ela faz um silêncio estratégico e aí vem o rei Esther convida o rei amanhã para um segundo banquete, primeiro banquete. No banquete o rei pergunta novamente, ela ainda não revela, marca outro banquete. Por quê? Porque nem toda verdade deve ser dita no primeiro momento favorável. Existe uma diferença entre oportunidade e tempo. Pense no que diz Eclesiastes 3,7, tempo de estar calado e tempo de falar. Provérbios 25,11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. O que Esther faz é maturidade emocional. Nem tudo tu vai sair resolvendo com seu marido, com sua esposa a qualquer momento. Não, espera a hora certa. Espera a hora certa.
E antes de ter conversas difíceis, vai para o jejum, vai para a oração. Não seja ansioso, controle sua ansiedade, controle a sua carne. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ela não se move pela atenção, ela não se move pela vista, ela se move pela estratégia. E ela tem um mentor. Não esteja sozinho, tenha com quem conversar. Na multidão de conselhos há bom êxito. E quem é essa multidão de conselheiros? Tem coisa que eu só tenho um conselheiro. Amigo sou daqueles que amam e obedecem ao Senhor. Então, você precisa buscar conselho de pessoas de Deus, não do ímpio. O ímpio vai mandar você separar, o ímpio vai mandar você sair do emprego, vai mandar você xingar teu chefe, vai mandar você brigar com teu vizinho, pega um pedaço de pau e dá na cabeça dele. O ímpio não quer nem saber. Parte 4. O orgulho de Amã, né? Enquanto isso, Amã sai feliz, vê Mordecai e sua alegria vira ódio. Ele, olha só, com tudo de bom que está acontecendo, ele consegue ser infeliz. A infelicidade é interna. Então, olha só. E aí a alegria vira ódio. Ele reúne amigos e famílias, enumera as conquistas, mas nada disso me satisfaz, porque o Mordecai não se dobrou a mim. Ou seja, ele reuniu a multidão de conselheiros do mal. A Bíblia fala, não se assente na roda dos escarnecedores. Aqui é um contraste espiritual profundo. Quem vive para si nunca experimenta satisfação. Amã tem riqueza, tem poder, tem honra, tem convite exclusivo da rainha, mas um homem sentado destrói a sua paz. Aí eu quero perguntar para você, quem tem destruído a sua paz? Outro dia eu estava aqui chateado e pensando, poxa, podia ser melhor, essa pessoa tal podia ter me tratado melhor, essa pessoa podia ser mais, me honrar mais, e puxa, eu tenho feito tanto por essas pessoas. E aí Jesus me tocou e falou o seguinte, não é por eles que você está fazendo, é por mim que você faz por eles. Então, quem ajuda o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, é a mim que está fazendo bem. Então não espere gratidão deles, espere o meu reconhecimento de que você é meu filho amado porque você faz a minha vontade. Entenda que eu tenho que ser suficiente para você, Jesus tem que ser suficiente para nós. E a conexão bíblica é Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais se farta. E Provérbios 16:18 diz, a soberba procede à ruína. Então vamos lá. Aí depois vem a ideia da construção da forca. Eles falam, constrói uma forca de 50 côvados de altura. Aqui está um princípio espiritual profundo. O orgulho sempre constrói tudo alto demais. Quanto mais alto, maior a queda. O 50 fala de uma coisa sem fim, fala de jubileu, de uma semente que vai prosperar. E essa semente aqui é do mal, é de erva daninha. Quem vive pela exaltação prepara a sua própria exposição. Mas percebe algo aqui. Enquanto está em silêncio estratégico, Amã está em movimento impulsivo, falando demais. Um está esperando, o outro está reagindo. Então, vamos lá. O nome de Deus continua não aparecendo no livro. O favor aparece, a tensão cresce, o inimigo se exalta, a rainha silencia. E aí eu quero que você entenda o seguinte, Deus trabalha mais intensamente quando parece invisível. Então se você não está vendo aparentemente o mover de Deus, fica tranquilo, Deus está fazendo. Então é um capítulo de contenção, o capítulo 5. Não é o dia da revelação, é o dia da preparação para a revelação. E às vezes o maior ato de fé é não agir precipitadamente, é confiar, andar por fé e não por vista. Então, deixa eu falar algo com você. Talvez você esteja diante de uma oportunidade, com algo importante para dizer, com uma decisão urgente, mas a pergunta é, você está agindo por pressão, por ansiedade ou por direção de Deus? Porque nem toda porta aberta é sinal para você falar tudo. Às vezes Deus abre a porta para testar o seu domínio próprio. Muitas portas são abertas. O fruto do Espírito inclui longanimidade, domínio próprio, mansidão. Esther 5 é o capítulo do domínio próprio. Então, no capítulo 4, se você lembrar, houve uma poda,
No capítulo 5 tem maturidade, e fruto não é explosão emocional, é controle, é processo. O fruto começa com a flor, começa com a abelhinha que poliniza aqui, que poliniza ali, que poliniza lá, e você tem que aprender a esperar para agir no tempo certo. E quem aprende a esperar o tempo certo, colhe honra no tempo certo. Lembre-se que a Bíblia também fala que a bênção antecipada se torna maldição. Lembre-se que a herança do filho pródigo antecipadamente não trouxe nada de bom para ele. Então, o favor abre portas, mas é a sabedoria que decide quando falar. E a Bíblia fala também, se alguém precisa de sabedoria, pede ao Senhor. Você precisa pedir sabedoria. Você pode buscar os dons. Também fala que conhecimento se adquire e que conhecimento se vale a pena investir, se vale a pena pagar pelo conhecimento. Mas a sabedoria é diferente, é Deus quem dá. Lembre-se que Salomão, após pedir sabedoria, ele vem logo uma decisão para ele escolher com qual das duas mulheres, das duas prostitutas, ficaria a criança que as duas estavam brigando. E ele fala, me dá a espada, vou cortar no meio. Aí a mãe verdadeira fala, não, dá para ela. A que não é verdadeira fala, me dá. Aí ele falou, dá para a mãe verdadeira. É aquela ali. Sabedoria, é Deus quem dá. E quando Deus te dá sabedoria, e você usa a sabedoria para buscar as coisas do alto e para fazer o bem pelo povo dele, que foi o que Salomão pediu, aí todas as demais coisas são acrescentadas. Pegou? Então, é isso. Esteja pronto para saber o momento de agir e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, coloca um guarda na nossa boca, Pai. Guarda nossas mentes, nos dá a estratégia. Esteja sobre nós o tempo certo para todas as coisas, Pai. Tempo de plantar, de arrancar o que foi plantado. Tem muitos irmãos assistindo esse vídeo até agora aqui que precisam tomar decisões, que estão debaixo de ataque inimigo, estão debaixo de perseguição de Amã, mas eles precisam de uma resposta do Senhor, Pai. Precisam do teu favor. Então dê ousadia para que eles entrem na sala do trono, confiadamente, com vestes de arrependimento. Pai, Espírito Santo, o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Trabalha na mente desse meu irmão agora e revela o que é que está bloqueando o acesso. Qual é o céu de bronze que está impedindo esse irmão de progredir, de romper, de vencer essa batalha? O que é essa bolha que está impedindo dele alcançar o próximo nível, Pai? O que é que está acontecendo? É uma falta de pedido de perdão? É uma necessidade de arrependimento? Traga a memória agora do que a gente precisa se arrepender, Pai, para que a gente possa subir para mais um nível. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, que você seja completamente abençoado. Te peço desculpas, a minha casa não tem estúdio, então passa carro aqui pedindo carro de som, aqui é o carro do pão, é o carro do ovo. Esse carro aí é o carro de pedir rádio velho, coisa velha, roupa velha, brinquedo velho. Então você me perdoa, mas eu faço com todo carinho para você. Então Deus te abençoe, que Deus te dê o tempo certo de falar, o tempo certo de se calar, e sabedoria, porque a Bíblia fala que Deus colocará palavras na sua boca. Que Deus te dê a mesma sabedoria que deu a José para governar o Egito. Que Deus te dê essa mesma sabedoria para você governar a sua casa. Que Deus te dê a mesma sabedoria que deu a Mordecai e Esther para que você possa avançar no reino espiritual e conseguir alcançar o próximo nível. Então Deus te abençoe, até a próxima. Não se esquece, vou deixar um vídeo aqui, para você assistir. E o que mais que eu vou te pedir? Curte e compartilha, porque quando curte e compartilha, você faz esse vídeo chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Deus te abençoe, até a próxima.